Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso programa Opinião, e vamos continuar, como sempre, discutindo aqueles temas importantes, relevantes para a nossa sociedade. Já quero aqui cumprimentar os membros da mesa, também o Kleber, o Carlos Ramiro, como estão? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, vereador. Também, É muito grande estar com você mais uma vez. Também cumprimentando aqui o nosso amigo Israel. Israel, e nessa semana que o Carlinhos Cachoeira não falou, nós vamos falar, né? Ao contrário do Carlinhos Cachoeira, nós vamos falar aqui. Vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o lobby no Supremo, suposto lobby no Supremo. Vamos falar também sobre o desejo do Brasil em ampliar os programas sociais. Também sobre o Código Florestal, esse tema aí de muita importância. E, por fim, vamos falar também de um assunto de interesse público aí, que é o imposto, né? Dos impostos que nós pagamos aí, que já atingiu mais de 600 bilhões de reais. Muito bem. Vereador Cimeison, queria dizer para vocês aqui, fazer essa pergunta, porque essa semana saiu no jornal um ministro aí dizendo que o ex-presidente Lula teria pedido adiamento do julgamento do mensalão. Agora, como que se dá essa ligação do Supremo, né, com a política? Vamos lá, eu acho que aqui nós estamos inclusive com dois advogados que vão poder nos ajudar nesse tema. Agora, na minha visão, o Supremo talvez seja o maior absurdo da justiça brasileira, seja o Supremo. Porque é a maior instância da justiça e totalmente comprometida com a questão política. E um dos grandes fatores e fundamentais para que os poderes funcionem são a questão da isenção, da independência dos poderes. Nós vemos hoje um Supremo onde dos 11 ministros, 8 foram indicados agora pelo Lula e pela Dilma. Os outros foram indicados ou pelo Collor ou Sarney, né? Então é um tribunal totalmente comprometido com as questões políticas, né? Então isso é muito perigoso, e aí entra a questão onde a justiça fica presa à conveniência política. Vou citar só um caso aqui para a gente já passar o assunto para os advogados, para você ver que o peso e a medida é diferente. Você pega o caso do Arruda, o Arruda era do DEM, era de oposição ao atual poder do PT. O Arruda, que era o governador do Distrito Federal, foi cassado. E agora o Agnello, ao meu ver, com situações muito piores, vai aí terminar o seu governo, vai continuar, porque está dentro de uma conveniência política, né? Então o meu medo é justamente esse, a justiça ficar presa à conveniência política. E hoje, infelizmente, é um absurdo o Supremo Tribunal Federal, nossa maior instância de poder, ser totalmente vinculada à questão política, ao ponto do ex-presidente Lula recorrer ao Supremo para segurar o julgamento do mensalão, que foi um dos grandes escândalos da nação brasileira no governo Lula e que até hoje não deu em nada e, pelo que nós estamos vendo, também não vai dar em nada, justamente por essa ingerência política. Bem, Cimeison, eu quero apenas ser breve no meu comentário com relação ao STF. O grande problema, na minha opinião, está na indicação dos seus componentes. Essa indicação hoje, conforme foi citada por você mesmo, ela é através do presidente da República e, é claro, ele nomeando alguém, ele indicando alguém, isso passa pelos crimes normais de Senado, etc., ele estará ali com a sua vida, ainda que jurídica, vinculada à parte política. Eu acredito que tem que se pensar num outro modo da indicação de um ministro do STF que não seja por indicação presidencial. Eu concordo também, acho que a Constituição brasileira, salvo engano, acho que o artigo 101, ela menciona que o ministro do Supremo, ele precisa ter um conhecimento jurídico. Sequer formado em direito ele precisa. Tanto é que, salvo engano, em 1893, há uns anos atrás, Cândido Barata era um médico e foi ministro do Supremo.
Então, nós temos uma situação muito delicada, que a gente vê aí esse calhamaço de recursos processuais, que nunca chega a julgamento, vem uma sensação de impunidade. Aí nós vimos aí essas CPIs, políticos que não têm medo de serem punidos, nas ruas hoje, bandidos que não têm medo de ser punidos. Por quê? A nossa justiça hoje está desacreditada. E a gente pega a cúpula da nossa justiça, que é o Supremo Tribunal, e vê essa relação promíscua aí com o Executivo, acho que não é por aí. Nós precisamos de mostrar uma efetividade da nossa lei e punir, porque acho que assim talvez mudaria muita coisa na sociedade. Ou seja, a nossa justiça é uma grande injustiça, né? Vemos um Supremo totalmente comprometido com as questões políticas e não com a justiça efetivamente, né, Israel? Agora, um outro detalhe aí é a desigualdade social, que é um assunto de importância, né, para todos nós. E o Brasil, ele quer ampliar programas sociais que vão atender mais de 700 mil famílias que estão em situação de extrema pobreza. Agora, eu pergunto aqui para o vereador, para os nossos advogados, esses programas vocês acham que vão diminuir a desigualdade social no nosso país? Olha, o Brasil é um país desigual. Isso é qualquer pesquisa, qualquer levantamento mostra isso. A desigualdade é muito grande, ricos e pobres no Brasil. O rico é muito rico, o pobre é muito pobre. Nós estamos vendo agora um crescimento consistente da classe média, que é um fator novo. Agora, isso se deve aos programas sociais? Em parte, sim. O que eu entendo? Os programas sociais, eles são importantes para o Brasil, para a sociedade, em qualquer nação onde a desigualdade ela é grande, como é no Brasil. Então, os programas sociais, eles são importantes. Agora, ao meu ver, o erro é a falta de você dar a esses programas sociais um caráter de recolocação das pessoas ou de treinamento para que essas pessoas passem a não depender mais dos programas sociais. No Brasil, programas sociais só tem porta de entrada, ele não tem porta de saída. Ele não tem um processo para levar essa pessoa a voltar a produzir. Então, para mim, essa é a grande falha dos programas sociais. Eu creio que antes de ampliar, nós deveríamos recorrer a uma forma de consertar esse problema. Porque hoje, nós estávamos, inclusive, a semana passada, numa reunião do Contur, onde a presidente do SEBRAE, Goiás, ela falava justamente dessa dificuldade, porque o SEBRAE hoje está dando uma série de cursos gratuitos de preparação de mão de obra para entrar no mercado de trabalho. E as pessoas, quando entram nesse curso de preparação e percebem que vão perder a sua bolsa, o seu auxílio, o seu programa social, se entrar no mercado de trabalho, elas desistem de fazer o curso. Então, para mim, isso é um indicativo importante de que nós precisamos mudar. Esses programas sociais, eles precisam ter prazo de validade. E, obrigatoriamente, a pessoa que entra num programa social, ela precisa passar por um processo de treinamento, de reciclagem, para que ela possa ser reintegrada ao mercado de trabalho e não mais depender desse sistema que hoje, para mim, é um sistema eleitoreiro, porque é um sistema que a pessoa entra e é conveniente para o poder manter esse grupo sendo tratado, né? E sem uma adequação para voltar ao mercado de trabalho, que acaba sendo também um filão político, né? É verdade, a gente percebe que esses projetos, bolsas dos seus mais diversos tipos de segmentos, manifestações, eles mais procuram segurar o eleitor do que propriamente dar a ele condição de trabalho. Se isso continuar, nós temos um Brasil entregue à preguiça, entregue àquela situação da família não querer mais trabalhar porque é mais conveniente. E eu vejo, mesmo, que a grande resposta para o Brasil chama-se educação. Você tocou no aspecto aí de ter a porta de saída, talvez a porta de saída seja a formação da educação, seja através de cursos ou através da própria escola mesmo. Porque nos países desenvolvidos, eles conseguiram diminuir de uma maneira muito substancial a questão da miséria através da educação. Acredito que a porta de saída para o Brasil seria, claro, inicialmente a parte social, no sentido de ajudar os mais carentes, mas depois liberando a parte da educação, que é um traço no Brasil ainda um tanto quanto pequeno. Na verdade, parece que falta até um planejamento, né? Porque a gente observa que eles vão criando essas bolsas de um ano para o outro, que agora recente teve até uma situação muito polêmica que envolve o Supremo. O Supremo foi julgar a Constituição
desses programas, e numa decisão surpreendente ele extinguiu os programas Bolsa Família. Por quê? Porque eles foram criados de uma forma que não é segundo aquilo que a Constituição fala. E aí o governo pressionou e, surpreendentemente, no dia seguinte o Supremo mudou sua decisão. E aí deixou o Bolsa Família, porque eles viram que, por mais que tenha sido ilegal, não correto, não condiz com a Constituição, mas era politicamente, socialmente, uma ferramenta muito forte. Então o Supremo achou por bem mudar a sua decisão ao invés de corrigir um erro do Bolsa Família. É um estranho. Agora, é importante frisar, doutor Kleber, que a questão das bolsas, né, essa parte social tem um custo. Quem paga isso é a classe média do Brasil. E essa classe média já está mais do que sufocada com tantos compromissos, impostos, etc., né? E essa classe média tem sustentado essas bolsas dos seus mais diversos tipos de segmentos. É importante frisar que isso é um custo. Não é o governo quem paga. Somos, ou as pessoas da classe média, nós que pagamos todo esse custo. É um custo alto, mas nós não deixamos de reconhecer a importância dos programas sociais. Eles são importantes. Agora, é o que nós falamos, ele tem que ter a porta de entrada, mas ele tem que ter a porta de saída, tem que ter um prazo, tem que ter um período de treinamento dessa pessoa, reencaminhar esse cidadão ao mercado de trabalho para que ele produza. Claro, né? claro. Então, nós estamos preocupados, porque esse levantamento do SEBRAE, para mim, foi fundamental. O SEBRAE está preparando essas pessoas, mas chega um ponto que a pessoa não quer mais pela possibilidade de perder uma bolsa que ela tem recebido ou do governo federal ou do estadual, porque hoje tem modalidade de bolsa para tudo. Né? Então, eu acho que é importante buscar uma saída para que as pessoas, para que o processo de bolsa e os programas sociais seja transitório na vida do brasileiro. Bem, nós já vamos aqui encerrar o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouco nós voltamos com o programa Opinião. Segure aí um pouquinho, já voltamos com alguns outros assuntos. Ministério Apostólico Luz para os Povos tem a alegria de realizar a conferência Nação Mulher 2012, Filhas do Rei em Avivamento. Com alegria, anunciamos a nossa conferência Nação Mulher 2012. Essa igreja, tenho certeza, estará conosco neste grande evento, neste marco da nossa história das mulheres do Ministério Luz para os Povos. Espero por você, na conferência, a participação de toda essa igreja com a sua caravana, mas não demore, faça logo a sua inscrição, as vagas são limitadas. Participaremos de um grande mover de avivamento. Te espero na conferência. O coração dos pais aos filhos. Eu quero ensinar você, mulher, a ungir os seus filhos. Tempo, falando assim com uma mulher da minha idade, né? Gente, como é que você tá bonita? Quantos dias de vida espiritual nós vamos apresentar ao nosso Deus? Nos dias 15, 16 e 17 de junho, você, mulher, venha participar do grande mover de avivamento. Conferência Nação Mulher.
Estamos retornando, segundo bloco do nosso programa Opinião, nessa semana onde o Cachoeira não falou, nós estamos falando, né? Inclusive no programa passado nós falamos um pouco da expectativa, né? E eu tinha muita expectativa que ele iria falar alguma coisa, mas infelizmente não falou. Que pena, né? Mas nós vamos continuar falando aqui, né, Israel? O que nós vamos falar? Vamos lá. Código Florestal. Houve várias manifestações aí, principalmente nas redes sociais, onde a população pediu veto, né, da nossa presidente. Agora, quem tem razão nessa discussão? A discussão está aí entre os ruralistas e os ambientalistas, né? Aí entra aquela questão, preservar ou produzir. E é uma situação que caiu no colo da Dilma, né? E são dois temas importantes, né? E aí é aquela questão que o governante tem que ter muita habilidade em tratar, porque a questão ambiental é importante, é fundamental, né? E a questão da produção, da sobrevivência, da produção de alimento para uma população que só cresce e tem que produzir, né? Então é aquilo que nós chamamos de sinuca de bico, né? Você fica numa situação que você tem que chegar a uma posição que seja o bom senso. É aquilo que nós falamos, algumas situações, elas jamais serão situações perfeitas para um lado para o outro. Você tem que buscar o possível, né? Tem aquilo que nós chamamos de ideal, né? O ideal para os ambientalistas seria preservar tudo. O ideal para os ruralistas seria produzir em todas as áreas. Agora, você tem que sair do ideal e buscar o possível. E o possível, eu acho que é o que a presidente Dilma chegou aí, é a tentativa de um consenso, de tentar não parar a produção de uma nação que praticamente sobrevive da sua produção agrícola e rural, e, ao mesmo tempo, dar importância às questões ambientais. O Brasil é um país que está crescendo, é um tema importante, e o Brasil, de uma certa forma, ele tem que abordar a questão ambiental de forma diferenciada das outras nações, porque o Brasil ele é aquilo que o mundo chama de pulmão do mundo, pela Amazônia, então tem que se criar, sim, uma mentalidade ambiental, que não é fácil, né? O Brasil tem que ter essa visão também. Agora, o Brasil está conseguindo, né, produzir e, ao mesmo tempo, de certa forma, gerar uma consciência política, consciência ambiental. Se você pega países como os Estados Unidos, a China, países altamente industrializados, eles não estão nem aí para a questão ambiental, né? Estão atropelando tudo. Você pega os tratados mundiais ambientais, eles ignoram, eles atropelam. Agora o Brasil está tentando adequar essa situação e eu creio que a presidente Dilma tentou achar um meio termo. Sim mesmo. O Brasil é um país excepcional. Nós temos clima, nós temos terras, nós temos um povo trabalhador. Então o Brasil ele tem essa junção desses 3 ou até mais elementos que fazem com que ele seja um país de grande produção. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, segundo maior de milho e assim por diante, né? E temos também a questão da exportação da carne. Acredito eu que tem que haver uma cessão por parte, um ceder, né, por parte dos ambientalistas e ruralistas, porque caso contrário esse impasse vai perdurar durante muitos e muitos anos. Se cada um realmente ceder um pouquinho, né, com certeza a presidente vai encontrar um espaço para encaixar a questão do equilíbrio. Mas com certeza um equilíbrio vai acontecer. É interessante que isso que você estava falando aí dos Estados Unidos, ele é um dos países que não são signatários do Tratado de Ele gosta que as pessoas preservam o meio ambiente deles, né? O protocolo mas de dos Kyoto, Estados Unidos não, né? Ele não quis. E o interessante é que o governo tem um argumento, porque nessa briga aí de punir ou não quem desmatou, até 2008, segundo o governo fala, alguns aí ruralistas, não tinha uma legislação específica para punir quem desmata. Mas de 2008 para cá tem. Então eles estão querendo ir até 2008 quem desmatou, de uma certa forma aí eles não seriam tão punidos. E de 2008 para cá sim teria essa punição. E isso está gerando uma celeuma aí muito delicada, mas eu acho também que tem que se achar um ponto comum, porque recentemente eu estava olhando um estudo aí daquele pessoal da Pegada Ecológica, que fala que a produção do mundo para o número de habitantes
tá ficando delicado. Então, o mundo precisa produzir mais para sustentar essa quantidade de pessoas que tem. E nós não estamos conseguindo suprir essa necessidade. Então, realmente, nós precisamos adequar a produção com a preservação ambiental. Esse é o calcanhar de Aquiles, né? Como produzir mais e desmatar menos. Né? Então, o mundo tá em xeque, né? A produção do mundo está em xeque. Né? E aquilo que você falou, o norte-americano, ele gosta de criticar, mas ele tem que olhar para ele. Né? Os Estados Unidos hoje é o grande poluidor mundial e fica cobrando dos outros fazer a parte que ele não faz. É verdade. Né? Importante também salientar, só um segundinho, Israel, a questão da inflação do Brasil. A nossa inflação, ela só não é maior pela questão da produção agrícola. É verdade. Porque se os alimentos disparassem com relação ao seu preço, nós teríamos uma inflação descontrolada e as pessoas têm que se alimentar. Né? Tem que comer, enfim, nós temos que nos alimentar. Tem muita gente que tem que comer menos, né? É verdade. O povo está comendo muito. Israel, o que mais que nós temos aí? Falar de dinheiro. Você já pagou o seu imposto hoje? Essa semana o impostômetro marcou 600 bilhões de reais arrecadados já. Vocês acham que o Brasil aplica de forma adequada todo esse dinheiro? 600 bilhões. Dá para ir pro shopping e comer pastel a tarde inteira, né? Meu? Verdade. O governo podia dar o dízimo disso. Olha, infelizmente, né, Israel, acho que isso não precisa nem discutir. É notório, é visível de que o imposto no Brasil, os fins deles, o Brasil tem que bancar aí, né, tanta coisa, inclusive a corrupção, e isso desvia, né, já pensou 600 bilhões aplicados em benefícios para o Brasil, para a sociedade, é muita coisa, daria para fazer muita coisa. O Brasil é o país que mais arrecada no mundo, é uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. Em contrapartida, é um país de desigualdades e de um serviço público muito ruim. Né? Então, hoje, eu sou altamente defensor de uma revisão tributária no país. Né? Impostos precisam aumentar. Você vai para países como os Estados Unidos, como países da Europa, você vê produtos que às vezes é produzido no Brasil e aqui é vendido mais caro do que lá fora. Né? Você vê produtos industrializados que no Brasil é vendido por um preço, às vezes, o dobro do que é vendido lá fora. É uma carga pesadíssima que o brasileiro paga, né? E poderia, né? Se o imposto estivesse sendo aplicado, pelo menos de forma adequada, você ainda ficaria, né? Não satisfeito, mas conformado, né? Mas você não vê isso, então é uma indignação geral. Por exemplo, nós estamos na Câmara Municipal votando a diminuição do ISTI, né, do Imposto sobre a Venda de Imóveis. E o prefeito sancionou a lei e a Justiça entendeu que, por ser um ano eleitoral, não poderia reduzir de 3% para 1,5%. Né? Então, reduzir a metade. Então, o prefeito teve que revogar a lei, teve que vetar a lei, porque entendeu-se que num ano eleitoral não poderia ser aprovado. Ao meu ver, é um equívoco. Né? O prefeito está no exercício do seu mandato, né? E ele teria, ao meu ver, a legalidade de aprovar tudo aquilo que é diminuir impostos. Para mim é fundamental no Brasil, é algo que nós temos que atacar de uma forma direta, diminuir impostos, diminuir a carga tributária. Às vezes o governo vem com essas, como agora, a diminuição do IPI só para uma área, né? A área de automóveis. E eu creio que a diminuição para o fomento ideal da economia tinha que ser em todas as áreas, na produção, na industrialização, na fabricação. Então nós vemos programas voltados para determinados segmentos. E a redução de impostos hoje ela tem que ser geral no Brasil. Né? Para que o nosso telespectador possa entender melhor essa questão da carga tributária, basta você sentir a deficiência em pelo menos 3 tipos de órgãos. A parte da saúde, por exemplo, a parte da educação, a parte dos transportes, a parte de rodovias. Então, quando você anda pelas rodovias goianas, são poucas que são boas. Quando você pensa em matricular o seu filho, a pessoa pensa numa escola particular, não é? Então, a gente vê que o imposto não está sendo colocado para a sua destinação final,
Nós pagamos impostos para que haja um desenvolver naquilo que é a área social para nós mesmos. O governo está lá para gerenciar o nosso dinheiro. O dinheiro do imposto não é do governo, é do povo brasileiro. Então a gente percebe que não há uma devolução a contento daquilo que foi aplicado. Né? Até com relação ao imposto não há nenhum problema, né? Nós pagamos impostos, mas onde é que está a devolução com relação ao benefício para o povo brasileiro, para nós, desse imposto que foi aplicado? Porque o governo brasileiro é um excelente arrecadador e um péssimo investidor, né? Nós não temos estradas boas, né, Kleber? Não temos escolas boas, né? Hospitais, faltando tudo, né? Mas, Bispo, olha só. Pega os Estados Unidos, Europa, esses países do primeiro mundo, eles tributam a renda. Então, se você ganhou dinheiro, você paga imposto. Se você não ganhou, proporcionalmente, você não pagaria. Aqui no Brasil, tributa a renda, tributa a produção e tributa também o consumo. Então, se você está lá produzindo, você está pagando imposto. Você está consumindo, você está pagando imposto. Você está ganhando dinheiro, você também está pagando imposto. Então, tudo que você faz aqui, você paga imposto. Nós temos uma carga tributária que, proporcionalmente, eles falam que a gente trabalha até maio pagando imposto. Daqui para frente, nós vamos começar a juntar. Fala, o imposto no Brasil, ele é cobrado 2, 3 vezes, né? É um absurdo. É chamada bitributação, né? E não só a arrecadação do imposto, a distribuição disso no Brasil também ela é muito complicada. E é uma guerra, inclusive, dos municípios, dos estados, porque a grande fatura disso tudo vai para a União. E o cidadão vive no município. Né? Então, o prefeito tem que ficar, às vezes, pedindo bênção para o Estado pedindo bênção para o governo federal, porque a grande massa de impostos se concentra na União e quem realmente necessita desses impostos é o município, é o Estado. Então, a forma de distribuição disso também é equivocada. Bem, nosso tempo terminou, é muito rápido, né, para o peso dos assuntos que nós estamos discutindo aqui, mas é importante a gente, né, tentar raciocinar em cima desses temas e formar a nossa opinião. Esse é o grande objetivo desse programa. Então, que Deus abençoe você, uma boa semana, forme aí a sua opinião e contribua com a sociedade para que nós possamos construir dias melhores, uma sociedade melhor. Fique com Deus, Deus abençoe. Bispo, Kleber, Israel. Um abraço a todos, até mais. Deus abençoe. Um abraço para todos aí, para você que nos assiste. Se você quiser acompanhar as ações do vereador pelo site www.simmasonsilveira.com.br, pelo Facebook Simmason Silveira 2, pelo Twitter @Simmason e também por e-mail simmasonsilveira@hotmail.com. Até lá.